Mundo Marcial Verdadeiro. Capítulo 661. Merece a morte. A energia negra do mal era como uma sucuri devorando elefantes. Ela absorveu uma grande quantidade de energia yin da alma, resultando na formação de um furacão negro. A estranha energia parecia ser a fraqueza dos fantasmas yin. Ele girou no ar, dançando com os gritos ásperos emitidos pelos fantasmas yin ao seu redor. Yi-Yun podia sentir a dor a que os fantasmas yin estavam sujeitos, bem como a excitação da energia maligna que abrigavam. Se Yi-Yun deixasse entrar a energia espiritual das almas contidas neles, ele se transformaria instantaneamente em um vegetal. Não havia ninguém em todo o mundo Tianyuan que pudesse resistir a tamanha onda de poder espiritual. Porém, a energia maligna não possuía inteligência, então era natural que ela não tivesse medo de tal onda. Ela coletou e condensou a energia de todos os fantasmas yin, mas não foi capaz de digerir tudo de uma vez. A energia do mal pode ser estranha, mas sua taxa de crescimento não era ultrajante. Ela levou vários anos para absorver o espírito fantasma yin do homem mascarado, e agora havia fantasmas yin ainda mais poderosos na tumba da alma. Então ela não conseguiu digerir todos eles por um curto período de tempo. A cena de devorar uma grande quantidade de fantasmas yin entrou nos olhos dos reencarnadores, humanos e guerreiros da raça do deserto. Eles assistiram consternados, mas não sabiam que essa estranha energia havia sido liberada por Yi-Yun. 15 minutos depois, o último fantasma yin foi consumido por energia maligna. Com um aceno de mão, a energia maligna seguiu e a mão de Yun voou para dentro de seu corpo, afundando-se profundamente em seu dantian, que foi selado pelo cristal púrpura. Naquele momento, a terra tremeu. Algumas das pedras no topo das montanhas começaram a deslizar para baixo, quebrando com força. O que? Isso? Esta cena foi recebida com choque. O terremoto deu às pessoas a sensação de que o vale estava prestes a desabar. Mesmo assim, Yi-Yun permaneceu calmo. Seus olhos se voltaram para o cadáver de Zulong. Dentro do corpo de Zulong, Yi-Yun pôde sentir uma fonte de energia poderosa e inefável usando o cristal púrpura. A energia foi selada no coração de Zulong, mas não se fundiu com seu corpo. A carne e o sangue de Zulong foram enrolados na fonte de energia. Havia vasos sanguíneos cobrindo a superfície da fonte de energia, recebendo energia dela. Mesmo assim, a quantidade de energia que Zulong poderia usar era a ponta do iceberg. Não era nada para uma fonte de energia. Após o assassinato de Zulong, Yi-Yun naturalmente não se esqueceu desta fonte de energia. Segurando com a mão no lado esquerdo do peito de Zulong, Yi-Yun fundiu sua energia espiritual com o cristal púrpura e o extraiu. Fua! Um enorme buraco sangrento explodiu em uma mistura de carne, osso e sangue no peito de Zulong. Lentamente, uma gota de líquido sangrento flutuou para fora do buraco sangrento. Yi-Yun viu que o líquido sangrento era claramente o sangue dos deuses que Zulong absorveu na batalha antes. Era um misterioso líquido sangrento que aparentemente saiu do redemoinho eterno. Quando uma gota de sangue caiu na palma da mão de Yi-Yun, o espaço ao redor dele a impediu de tocar a pele de Yi-Yun, evitando que se dispersasse. Também era extremamente pesado, fazendo Yi-Yun sentir como se estivesse segurando uma montanha nas mãos. Esta gota de sangue é muito emocionante. Além de Yi-Yun, Lin Xintong também a achou incrível. Até o espaço ao redor da gota de sangue foi distorcido. Com alguns toques de seu dedo, até mesmo uma pequena quantidade de cristais de gelo congelou no ar, crescendo lentamente para formar um grande cristal de gelo que selou uma gota de sangue. A gota de sangue selada no gelo pulsava como um coração. Continue assim, esta gota de sangue pode ser útil no futuro. Após as palavras de Lin Xintong, Yi-Yun acenou com a cabeça e colocou o sangue dos deuses selado pelo gelo em seu anel interdimensional. Depois disso, ele também pegou o anel interdimensional de Zulong.
Depois disso, Yi Yun levantou a cabeça para olhar para Sheji, Kyong-ki e Feng Ming. Enfrentando morte, Feng Ming não conseguia mais manter seu comportamento calmo. Quanto a Kyong-ki, ele subconscientemente recuou como se quisesse fugir. No entanto, ele também sabia que antes de Yi Yun e Lin Xin-tong, a possibilidade de fuga era zero. O que você quer fazer? Sheji disse com um rosto pálido, não tendo mais sua aura usual de superioridade e charme. Com uma leve hesitação, Yi Yun olhou profundamente para Kyong-ki, que estava tremendo entre os três. De repente ele disse, você pode morrer primeiro. Dizendo isso, Yi Yun cortou fortemente com a espada quebrada do puro Yang. Ele era muito rápido. A distância de 30 metros diminuiu instantaneamente e ele apareceu diante dos olhos de Kyong-ki. Contra um golpe mortal repleto de intenções assassinas, Kyong-ki foi consumido pelo terror. Ele sabia que não era o rival de Yi Yun, mas com a vida em jogo, ele começou a agir desesperadamente. Ele soltou um grito agonizante e agarrou o peito de Yi Yun. À beira da morte, ele queria quebrar os ossos de Yi Yun e feri-lo, embora soubesse perfeitamente que era impossível matá-lo. Contra a captura de Kyong-ki, Yi Yun virou uma espada que parecia ser uma cachoeira caindo do céu e atacou. Fua, ambos os braços de Kyong-ki foram cortados por um ataque de espada e as artérias pulsantes bombearam sangue de seus cotos. Sua força estava longe de Yi Yun e com os ferimentos infligidos por Jiang Xiaorou, ele não conseguiu resistir. Com a torção de sua lâmina, a espada de Yi Yun atravessou a garganta de Kyong-ki. A boca de Kyong-ki se abriu amplamente e o sangue jorrou dela. No entanto, suas amígdalas e cordas vocais foram todas cortadas pela espada quebrada do Yang puro, de modo que nenhum único som saiu dele. Ele caiu no chão ajoelhado com as costas dobradas como um camarão. Seus olhos estavam arregalados, mas ele não sucumbiu imediatamente à morte. As almas dos reencarnadores poderiam reencarnar após a morte de seus corpos. No entanto, eles precisam preparar uma série de técnicas místicas com antecedência para garantir que suas almas não sejam dispersas durante o processo de reencarnação. Depois que a alma humana perde a proteção de seu corpo, ela se torna tão fraca que pode evaporar por si mesma. Claro, sob nessas condições, a reencarnação era impossível para Kyong-ki. Sua alma foi selada à força em seu corpo por Yi Yun. A única coisa que ele poderia esperar era a morte de seu corpo antes de morrer sozinho. Você merece a morte por todas as atrocidades que cometeu, Yi Yun disse friamente. Pelas memórias do homem mascarado, Yi Yun sabia que na vida de Kyong-ki, ele deliberadamente cometeu todos os tipos de crimes graves em cada reencarnação. Ele tinha tendências perversas, de modo que seus pecados incluíam matar seus pais após cada reencarnação, assim como estupro e assassinato de meninas. Ele matou um grande número de mortais para criar os materiais necessários para os fantasmas Yin. Na tumba da alma, Kyong-ki também aproveitou todas as oportunidades para se esgueirar e ferir gravemente Jiang Xiaorou. Ele estava obcecado em matar Jiang Xiaorou. Assim, entre os três, a escolha de Yi Yun recaiu principalmente em Kyong-ki. Ver que Kyong-ki é mortos por Yi Yun, Feng Ming e Sheji sentiram arrepios. Suas vidas agora estavam completamente nas mãos de Yi Yun. Quanto a todos vocês, posso deixá-los viver se assinarem o contrato de alma. Os reencarnadores da lua de sangue eram dignos de morte, mas era apenas uma questão de severidade. No entanto, Yi Yun já havia enfrentado diretamente com a lua de sangue no momento. Só a dele não era suficiente. Ele precisava formar uma aliança com outros, incluindo os clãs da família Tian Yuan, para destruir completamente a lua de sangue de uma vez por todas. Capítulo 662 Saia da tumba da alma. Assinar o contrato de alma. Quando Sheji e Feng Meng ouviram o pedido de Yi Yun, eles sentiram uma cruel reviravolta do destino. Anteriormente, quando forçaram muitos membros da Aliança do Tal Celestial a assinar contratos de almas,
Eles nunca esperaram que um dia teriam que passar pela mesma coisa eles mesmos. Quando viram o contrato de alma e Yunya, Sheji e Fengming ficaram brancos. O contrato de alma era muito exigente. Contratos de alma assinados por membros da Aliança do Sangue Celestial os impediam de atacar a aliança de combate ou desobedecer às ordens dos escalões superiores da aliança de combate. E essas regras tinham suas próprias restrições, pelo menos não aquelas que os mandariam diretamente para a morte certa. Embora assinar tal contrato levasse a restrições intangíveis adicionais, ainda era um resultado aceitável. No entanto, o contrato da alma de Yi Yun poderia ser chamado de contrato do servo-mestre. De volta ao reino místico da grande imperatriz, Yi Yun recebeu uma grande herança de Lord Azuri Yang. No segundo nível da Torre do Advento Divino, havia uma grande coleção de livros que vieram dos 12 céus empíricos. Várias técnicas místicas, técnicas de cultivo, técnicas de movimento, técnicas de processamento de comprimidos e até técnicas do céu do deserto estavam disponíveis. Transferência de estrelas da mudança celestial, livro aquele que Yi Yun usa como disfarce, também veio desta coleção. E o contrato de alma que Yi Yun escolheu usar também era da biblioteca no segundo nível do Advento Divino Torre. Na coleção Lord Azuri Yang, esse contrato de alma naturalmente não foi fácil de quebrar. Uma vez assinado, o contrato de alma controlará os pensamentos de Sheji e Fengming, impedindo-os de qualquer pensamento de prejudicar Yi Yun, ou Yi Yun será notificado imediatamente, forçando-os a pagar um preço trágico. Eles também não terão qualquer margem de manobra para se opor às ordens de Yi Yun. Eles não podiam nem mesmo recusar a ordem de se matar. Um contrato de alma tão exigente fez Sheji tremer. Depois de assinar, ela acabará sendo escrava de Yi Yun. Sheji não poderia aceitar isso. Como guerreira, ela tinha um senso de orgulho, mas estava com raiva por simplesmente morrer na tumba da alma que nunca tinha visto a luz do dia. Isso a deixou em um dilema infeliz. Yi Yun não iria convencer Sheji e Fengming quando viu a reação deles, disse: "Eu só vou te dar uma chance. Vou te dar um tempo que leva 20 respirações para que você seja considerado. Depois disso, você escolhe morrer ou assinar um contrato de alma. Todos vocês têm pouco valor e importância para mim, então não quero perder meu tempo. Eu simplesmente não gosto da ideia de traição. Quanto a seus pensamentos de que eu gostaria de usar este contrato de alma para obrigá-lo a fazer algumas coisas tortuosas, você está errado. Todos vocês, a meu ver, não valem tanto esforço. No futuro, quando minha força atingir um nível completamente novo, como resultado disso minha força se tornará completamente trivial, eu naturalmente não vou te abraçar mais. Eu posso ter sua liberdade de volta, a decisão é sua. Além disso, o tempo das 10 respirações já passou." Yi Yun falou muito rapidamente, fazendo os corações de Sheji e Fengming palpitarem com suas palavras. Eles tiveram um tempo que exigiu 20 respirações para tomar uma decisão tão importante, e quase metade do tempo foi gasto por Yi Yun. Na verdade, Yi Yun não precisa se preocupar muito em matar esses dois. Yi Yun só deu a eles o tempo que levaram 20 respirações, porque dar mais era uma perda de tempo e não valia a pena. Quanto ao que Yi Yun disse no final, não foi um assunto de discussão para Sheji e Fengming. Em termos de altura de Yi Yun, o dia em que sua força se tornará completamente trivial não estava muito longe. Finalmente, devido à pressão que veio com a ameaça de morte, Sheji e Fengming assinaram devidamente o contrato de alma. Neste ponto, os tremores em todo o vale começaram a se intensificar à medida que uma grande quantidade de destroços rolou montanha abaixo. "O que está acontecendo, hein?" Lin Xintong perguntou. Muitos dos guerreiros da raça humana e do deserto entraram em pânico. Yi Yun sentiu uma violenta aura yin do mal nas proximidades e disse: "Esta é a terra fantasma yin adormecida, é o núcleo da tumba da alma.
A lua de sangue criou uma formação de Ahai na tumba da alma, e as terras adormecidas são o núcleo do Ahai. Quando destrui os fantasmas Yin há algum tempo, também destrui o núcleo da matriz, fazendo com que uma grande quantidade de Yin que vazasse. Isso causou mudanças significativas na tumba da alma. Devemos deixar este lugar rapidamente, porque será ruim se acordarmos os guardiões ou os reis zumbis dormindo aqui. As provas da Pedra Negra foram organizadas quando o Yin que na tumba da alma estava mais fraco durante os períodos de sono dos reis zumbis. Agora que o Yin que era denso, os reis zumbis adormecidos poderiam acordar. Vá! Yi-Yun acenou com a mão. Muitos dos guerreiros humanos ainda não se recuperaram. Eles ainda estavam atordoados pelas tentativas do fantasma Yin de invadir suas almas. Suas almas estavam danificadas e extremamente fracas. Lesões físicas eram toleráveis para os guerreiros, mas as lesões da alma eram um tormento terrível. Antes mesmo de terem a chance de descansar ou para usar qualquer pílula, eles tinham que correr. Foi uma grande agonia que os homens e mulheres dos grandes clãs familiares tiveram que suportar. No entanto, ninguém ousou reclamar neste momento. Eles sabiam muito bem que qualquer absurdo adicional que pudessem dizer poderia levar Yi-Yun desistindo deles sem coração. Se eles morrerem por causa dos ferimentos e não conseguirem acompanhar Yi-Yun, eles também morrerão ser abandonados. Apenas lembrando dos conflitos que eles tiveram anteriormente com Yi-Yun, já era bom que Yi-Yun não os abandonou ou os matou. E naquele momento, uma voz fraca soou no ouvido de Yi-Yun. Em me leve, eu não quero ficar aqui eu. Aquela voz parecia um pouco familiar quando Yi-Yun se virou para olhar. Soul Kokun. Yi-Yun o reconheceu como a alma de Gong Sun-ong. Depois que Yi-Yun destruiu o corpo de Gong Sun-ong com um golpe, a alma de Gong Sun-ong foi resgatada por Zulong para custódia. Zulong planejou transformar a alma de Gong Sun-ong em fantasma Yin, mas devido à destruição do símbolo de vida, ele mudou de ideia e alimentou a alma de Gong Sun-ong como alimento do espírito Yin para o fantasma. Atualmente, embora uma grande parte da alma de Gong Sun-ong tenha sido absorvida por Yin pelo fantasma, ele não evaporou completamente, surpreendendo Yi-Yun. Ele provavelmente durou tanto tempo apenas no despesa de força de vontade. Infelizmente, o resto da alma de Gong Sun-ong era algo que nem mesmo um deus poderia salvar. Ele ainda poderia ser transformado em um fantasma Yin se tivesse uma alma cheia, mas agora ele não poderia nem mesmo se tornar um fantasma Yin. Como um gênio das artes marciais, que antes era aluno número sozinho na competição de luta da seita do Fogo Li, ele tinha um futuro brilhante pela frente. Ele poderia ter uma vida útil de dezenas de milhares de anos, desfrutando de posição e força com um harém de concubinas. Porém, devido à sua ambição, sua ganância e não prestar atenção a tudo para subir mais alto, fizeram com que ele terminasse em um estado tão trágico. Foi realmente o próprio sofrimento. Siga em frente. Yi-Yun ignorou Gong Sun-ong e deu a ordem. O buraco espacial que foi aberto como resultado do ataque da Torre do Advento Divino ainda permanece. Um grupo de pessoas, seguido por Yi-Yun, correu para o lado de fora da tumba da alma. Yi-Yun instruiu especificamente os guerreiros da raça do deserto a cuidar de pessoas com boas relações com ele, como Wei Shiwei e as irmãs Shu. Quanto ao resto, eles só podiam contar com a própria sorte. Ao saírem da tumba da alma, eles enfrentaram vários perigos, como ataque surpresa das almas Yin. Claro, eles não deveriam ter medo deles quando estavam em excelentes condições, mas agora eles só podem culpar sua própria sorte se morrerem. Os caminhos em a tumba da alma era como um labirinto, mas a memória de Yi-Yun não era difícil, ele liderava o grupo. Houve até momentos em que ele usou sua espada para abrir um novo caminho. Yi-Yun caminhava à frente de todos como um gume indomável de uma espada. Quaisquer almas Yin ou fantasmas do assassino foram anulados na frente de Yi-Yun.
Como a maioria dos seres fantasmagóricos foram abandonados por Yi Yun, isso diminuiu a pressão sobre as pessoas que estavam atrás. Se não fosse por isso, então com esses membros enfraquecidos da Aliança do Sangue Celestial, a morte estaria a cada passo. Dessa forma, Yi Yun liderou o grupo por um total de 4 horas. Com o golpe final de sua espada, ele destruiu uma barreira espacial que não era considerada muito sólida. Quando o raio de sol irrompeu pelo buraco na barreira do espaço, iluminou o rosto de todos. Embora houvesse um fraco raio de luz, era sem dúvida um sinal do sol quente do mundo exterior. Muitas pessoas até choram. Eles finalmente escaparam. O grupo correu freneticamente pela barreira espacial. Eles tocaram os penhascos rochosos ásperos do mundo exterior. Apesar de apenas traços de calor do sol, mal iluminando o céu escuro, e isso era no extremo norte extremamente frio, um sentimento de saudade cresceu no coração de muitas pessoas. A expedição à tumba da alma era muito opressiva e tortuosa. Todos eles acreditavam que seriam enterrados nesta terra da morte. Mesmo quando viram o mundo exterior, eles ainda o acharam irreal. Eles se sentiram como se tivessem uma segunda chance na vida. Eles sobreviveram. Muitos de seus camaradas se transformaram em ossos no tumba da alma. Não havia oportunidade ou benefício para as provas da Pedra Negra. Não havia escada para o céu que lhes permitisse subir, era apenas uma armadilha e morte. A única razão pela qual eles sobreviveram não foi por causa de sua força, mas por causa de sua sorte. Aqueles que não tiveram sorte viraram cinzas na tumba da alma, junto com suas ambições. Capítulo 663 – Não há lugar para se arrepender. Nas profundezas do mar que não se cruza, as 7 montanhas demoníacas. Por milhares de anos, quantidades infinitas de luz das estrelas aguçaram as bordas das 7 montanhas demoníacas. Apesar do fato de que as ondas repetidamente se esmagam contra os recifes, as montanhas dos 7 demônios continuaram a subir também. Sua existência era extremamente misteriosa. Nos anais da história do mundo Tian Yuan, existiam reis empíricos que desejavam explorar as profundezas do mar intransponível para descobrir seus segredos. No entanto, quando eles passaram, eles foram incapazes de localizar as 7 montanhas do demônio. Mesmo que os vissem, eles não seriam capazes de dizer nada de especial sobre essas rochas negras. No entanto, as 7 montanhas demoníacas eram extremamente incomuns hoje. O mar que cruza a 8.000 quilômetros ao redor das montanhas 7 demônios, que deve ser vermelho claro, agora se tornou azul escuro. Olhando para a distância, o mar intransponível era uma extensão infinita de água azul. No entanto, um maciço gigante estava flutuando acima à superfície azul escura da água. Parecia que a conhecida vermelhidão da água do mar havia se enrolado em um maciço, fazendo com que cada padrão de runa na matriz parecesse excessivamente vermelho. Bem no meio da matriz circular estavam os 7 montanhas demoníacas. Para ser mais preciso, o centro era a montanha do meio das 7 montanhas demoníacas, o deus demônio com armadura negra. Naquele momento, a luz das estrelas brilhou dos céus, iluminando esta montanha demoníaca. Isso permitiu que as pessoas vissem vagamente a imagem fantasmagórica de um homem autosselado na montanha demoníaca. Este homem era como o pico de uma montanha. Ele usava uma armadura preta e segurava uma lança preta. Um tufo de cabelo comprido estava amarrado em seu capacete e seus olhos pareciam tão brilhantes quanto faróis no mar. Com um arranjo oscilante, ele absorveu o Yuan Qi do céu e da terra, seus arredores selando esta montanha. O homem de armadura preta tinha uma expressão severa, mas permaneceu imóvel. Apesar do fato de estar ali, ele fez as pessoas estremecerem profundamente. Não muito longe do maciço vermelho estavam os reencarnadores e os escalões superiores da lua de sangue. Um deles era uma pessoa com controle executivo sobre a lua de sangue, o atual líder da aliança de combate.
Agora ele usava um longo manto negro e seus pés pisaram nas runas sangrentas de uma grande coleção. A cicatriz em forma de estrela no meio de suas sobrancelhas piscava continuamente. Ele controlou a matriz, tentando apagar a última consciência do homem de armadura preta. Ele tem feito isso há dezenas de milhares de anos. Quando Lord Azuri Yang colocou 7 selos para selar os 7 discípulos demoníacos, seu objetivo era usar o fluxo infinito de tempo para lentamente apagar a consciência dos 7 discípulos demoníacos. No entanto, os 7 aprendizes demoníacos eram muito fortes. Provavelmente, leva um período adicional de até dezenas de milhões de anos para que sua consciência desapareça completamente. No entanto, o líder da aliança de combate não podia mais esperar. Este caso era de extrema importância, então ele estava completamente focado. Porém, ao lado dele, os outros reencarnadores apareceram diante do deus demônio de armadura negra com uma expressão preocupada e insegura. Eles estavam assustados. Mesmo que os discípulos demoníacos estivessem selados, o simples fato de encontrá-los instalava medo em seus corações. Por que você está entrando em pânico? O líder latiu friamente para a aliança. Não importa o quão forte seja o deus demônio de blindagem negra, ele foi selado por dezenas de milhões de anos. Além disso, o selo foi criado por Jiang Qinjiang. Este selo pode apagar as almas espirituais e a consciência. Apenas selar o guerreiro mundial Tian Yuan por vários anos será o suficiente para transformá-lo em um zumbi ambulante. A alma do deus demônio em armadura negra é antiga, permitindo-lhe resistir o apagamento causado pelo selo, mas é extremamente atencioso. Por longos períodos de tempo, o poder de sua alma espiritual tem se enfraquecido constantemente. E agora, sua aura pode ser forte, mas a quantidade de consciência que ele possui pode ser ignorada. O líder da aliança testou cuidadosamente a consciência do deus demônio de armadura negra em cada uma de suas encarnações. Sua consciência estava claramente enfraquecendo gradualmente a cada 10.000 anos. E em uma batalha que abalou o mundo há dezenas de milhões de anos, o deus demônio com armadura negra foi perfurado no coração diretamente pelo Lord Azuri, Yang. Esta espada infligiu danos extremamente graves ao deus demônio de armadura negra. Apesar da passagem desse tempo, o ferimento de espada permaneceu no peito do deus demônio em armadura negra. Havia até um corte de espada em seu babador. Após a repreensão do líder da aliança, os reencarnadores acalmaram seus nervos à força e continuaram a investir seu poder para manter a matriz. O vermelho brilhante Ahai era como um moinho gigante que estava moendo a consciência do deus demônio da armadura negra, grão por grão. No entanto, era muito lento. Se uma fera do deserto ancestral que estava em sono profundo fosse cortada no coração, ela poderia morrer instantaneamente. Mas se o ferimento infligido sangrasse lentamente, mais cedo ou mais tarde poderia despertar em um estado enfraquecido. Senhor Santo Embaixador, faz muito tempo que a jornada de Zulong para o Tumba da Alma. De acordo com nossos planos, ele deveria despertar todos os fantasmas Yin na tumba da alma ontem. Ele deveria chegar ao mar intransponível hoje por meio de uma matriz de teletransporte, mas até agora não houve nenhuma palavra dele. Esses reencarnadores não tinham confiança, principalmente devido ao desaparecimento deles, Zulong. Ouvindo relatos dos reencarnadores, a expressão do líder da aliança se tornou sombria. Como ambos eram a primeira geração da lua de sangue, o líder da aliança e Zulong tinham uma conexão mental misteriosa e agora, essa conexão mental estava ficando cada vez mais fraca. Havia apenas 2 possibilidades para que isso acontecesse. A primeira razão seria que Zulong abandonou seu corpo atual e começou seu próximo renascimento. A segunda razão seria que Zulong foi morto. Com a situação em mãos, o líder da aliança se recusou a acreditar que Zulong escolheria renascer em um momento tão crítico. Além disso, não era fácil renascer.
Isso exigiu muita preparação e Zulong atingiu um nível de cultivo suficientemente alto. Então a única opção possível era a segunda opção. Zulong foi morto. Só de pensar nessa possibilidade, o líder da aliança sentiu seu coração apertar. Morto como a primeira geração da Lua de Sangue, Zulong foi um dos pilares da organização Lua de Sangue. O líder da aliança também tinha um relacionamento fraterno com Zulong. Agora, Zulong foi morto. Que poderia ter matado Zulong apesar de todas as defesas na tumba da alma, o líder da aliança não conseguia descobrir. Ele conhecia a força de Zulong muito bem. Embora Jiang Xiaorou tivesse uma linha de sangue incomparável, seu poder estava principalmente no controle de feras do deserto, então ela definitivamente não era igual a Zulong. Deve ter sido outra pessoa que matou Zulong. Quem poderia ser? O líder da aliança ficou irritado. Com a morte de Zulong e a impossibilidade do aparecimento do exército de fantasmas Yin, todas as suas maquinações estavam em risco. O deus demoníaco de armadura negra temporariamente selado na matriz definitivamente renascerá. Era impossível pará-lo. O plano do líder da aliança era usar o Ahai estabelecido pelo Lord Azuri Yang e 10 milhões de anos, junto com as habilidades de absorção de alma do fantasma Yin Exército, para apagar a consciência do deus demônio B. Black Armor. Depois disso, o líder da aliança continuará sua reencarnação final sob a proteção dos outros reencarnadores e Zulong. Depois de deixar seu corpo original para sofrer a reencarnação, ele tomará o corpo do deus demônio com armadura negra. Para os reencarnadores, suas almas eram a coisa mais forte. Depois de muitas reencarnações, o potencial de suas almas foi desperdiçado. Quanto aos corpos, cada vez recebiam um novo. Eles estavam destinados a abandonar seus corpos antigos após cada reencarnação. Então eles não colocaram muito esforço em endurecê-los. Então não foi um acontecimento doloroso jogar seus corpos em cada encarnação. E o novo corpo que o líder da aliança receberia era o corpo do deus demônio com armadura negra. Com uma vitalidade poderosa, ele não apenas aumentará a expectativa de vida geral, que foi encurtada após seus repetidos renascimentos, mas também causará um salto quântico em sua força. Essa reencarnação era mais como maestria. No entanto, foi um domínio especial que foi combinado com o uso da grande técnica do tal celestial da reencarnação. Mas agora, Zulong estava morto. Instantaneamente, o líder da aliança sofreu uma pressão tremenda. Ele já havia dado o primeiro passo e não havia lugar para arrependimento. Assim que o deus demônio na armadura negra despertar com um toque de consciência, ele será capaz de sentir o que o líder da aliança tem feito por dezenas de milhões de anos. E seu resultado seja óbvio. Ele não será capaz de se esconder, porque assim como ele tinha uma conexão mental com Zulong, o deus demônio de armadura negra que criou a lua de sangue também tinha uma conexão mental com o líder da aliança. Com um link mental ele poderia encontrá-lo e o resultado final seria a morte. Ele não poderia mais voltar atrás. Porém, sem o apoio dos fantasmas Yin, com o Ahai que ele tinha, como ele iria apagar a última consciência do deus demônio na armadura negra? Capítulo 664 Ganância. Neste momento, nas terras do extremo norte, fora da tumba da alma, o sol fraco pairava alto no céu. Todos os membros da Aliança do Sangue Celestial que escaparam da morte regozijaram-se com a fuga da tumba da alma. Eles eram porcos criados para serem abatidos pela Aliança do Sangue Celestial. Os chamados testes da Pedra Negra, na verdade, os enviaram para a terra do Aking. Eles estavam destinados a morrer, mas agora, graças a Yi Yun, eles sobreviveram. Instantaneamente, Yi Yun se tornou o centro das atenções de todos os membros da Aliança do Sangue Celestial. Além disso, sua força era tão alta que não havia como impedir sua ascensão icônica. Ele estava destinado a voar alto no futuro, tornando-se uma figura que poderia competir com a incomparável Grande Imperatriz.
Só de pensar no futuro, Yi Yun deu a muitas pessoas algumas ideias. Embora a amizade com Yi Yun neste ponto fosse improvável, ganhar seu apoio no futuro pelo menos evitaria qualquer ressentimento ou inimizade com ele. Jovem mestre Yi, nenhuma palavra pode ser suficiente para expressar minha gratidão por sua ajuda. Eu, Sun Li, me lembrarei disso. Jovem mestre Yi, o nome deste baixo Nanjian Ping da família Nanjian e também o herdeiro da família Nanjian. Embora este inferior não tenha força, há um boato sobre mim no sul. No futuro, se o jovem mestre Y precisar de alguém para as tarefas, fique à vontade para usar este baixo. Depois que muitos deles se recuperaram um pouco fisicamente e da dor de seus mares de com a alma amolecida, eles começaram a expressar suas boas intenções para Yi Yun. Yi Yun analisou essas pessoas. Ele percebeu que algumas dessas pessoas estavam realmente gratas. A maior parte da elite presente não era de natureza má. Naturalmente, eles tinham sentimentos de inveja e egoísmo, mas é isso que significa ser humano. A hostilidade passada contra Yi Yun foi principalmente devido à propaganda espalhada pela aliança de combate. Havia uma pequena minoria aqui, a qual Yi Yun agradeceu sem sinceridade. No entanto, Yi Yun não se importou. Ele disse: todos vocês voltem para suas facções o mais rápido possível. Trabalhe separadamente e use matrizes de teletransporte para atingir a velocidade mais alta. Para quem sabe usar disfarce, faça. Tente fazer a rota com o menor número de pessoas, não deixe que os outros te encontrem. E não posso garantir que a lua de sangue não te seguirá para te calar, então é melhor errar pelo lado cauteloso. Será inteligente entrar em contato com suas facções agora e contar o que aconteceu para que possam enviar pessoas para pegá-lo. As palavras de Yi Yun eram como um bando de gênios. Sim, eles não estavam preocupados antes, pois não havia como transmitir qualquer informação da tumba da alma. Agora, no entanto, a lua de sangue provavelmente já foi informada e queria calá-los. Não foi difícil para eles entrarem em contato com suas facções no momento em que deixaram a tumba da alma. Muitos membros da Aliança do Sangue Celestial eram a elite de suas respectivas facções. Para evitar quaisquer contingências, eles tinham meios especiais de comunicação com suas respectivas facções. Nesse ponto, eles recuperaram seus preciosos amuletos ou folhas de jade do correio de voz, em preparação para se comunicarem com suas facções a dezenas de milhões de quilômetros de distância. Jovem mestre, e você não é um traidor humano direito. Além disso, o que a lua de sangue está tramando? Yi Yun perguntou a um membro da Aliança do Sangue Celestial se ele queria transmitir sua voz. Ele queria compor o que queria enviar usando a folha de jade de transmissão de voz com base na resposta de Yi Yun. Yi Yun olhou para Jiang Xiaorou, que estava ao lado dele, e sussurrou: Irmã Xiaorou, por que você não faz isso? Como a nova rainha do deserto da raça do deserto, era melhor para Jiang Xiaorou explicar a situação. Anteriormente, Jiang Xiaorou não mencionou uma única palavra sobre a trama da lua de sangue porque era inútil. Ninguém teria acreditado nela. No entanto, agora, as coisas eram diferentes. Ok, Jiang Xiaorou acenou com a cabeça. Ela não parecia mais tão determinada e sozinha como quando oscilava entre a vida e a morte. Em vez disso, ela tinha a doçura e o rubor de uma jovem senhora em seu auge. Por causa do retorno de Yi Yun, e porque ela trouxe a raposa celestial da raça do deserto de volta à segurança, ela ficou completamente feliz. Então, deixe-me explicar tudo para todos. As palavras de Jiang Xiaorou foram curtas e simples. Logo, ela explicou tudo o que havia acontecido. Quando ela mencionou como a lua de sangue destruiu um grande número de registros históricos dezenas de milhões de anos atrás, escondendo o que aconteceu então, bem como uma grande quantidade de legado, os membros da Aliança do Sangue Celestial presente imediatamente ficou atordoada com descrença. Mesmo sabendo que a lua de sangue era má,
Eles acharam difícil acreditar em eventos históricos que aconteceram dezenas de milhões de anos atrás. Eles achavam difícil aceitar que a animosidade que dividia as duas raças fosse por tal motivo, ela reverteu todos os preconceitos que eles tinham. Isso é verdade. É sua escolha acreditar ou não. Terminei de explicar e você deve ir embora. Volte para suas respectivas facções e tente convencer seus anciões e grandes anciãos. Tendo reunido as forças do mundo Tian Yuan, não deve ser difícil pisar na lua de sangue. Além disso, você pode não saber disso, mas o tesouro criado pela lua de sangue na aliança do Tal Celestial é apenas uma pequena parte de seu legado. Dezenas de milhões de anos atrás, a civilização das artes marciais do mundo Tian Yuan foi praticamente destruída nesta grande guerra. A lua de sangue era ainda mais poderosa do que é agora. Estes eram os membros de elite da lua de sangue que perderam na guerra. E, no entanto, sua elite pode estar morta, mas sua riqueza acumulada ainda permanece. O legado, pílulas, relíquias, etc. Dezenas de milhões de anos atrás, esta foi uma era de destruição. Muitas grandes facções foram derrotadas, e uma grande parte da riqueza acumulada dessas facções derrotadas caiu nas mãos da lua de sangue. Se este não fosse o caso, como você acha, onde a lua de sangue teve tantas riquezas oferecidas a você na forma de recompensas ou presentes para as várias facções do mundo Tian Yuan, porque eles as compraram. Sim, a fundação da Aliança de Combate foi inimaginavelmente profunda. Embora a Aliança de Combate sempre tenha sido uma grande facção, as pessoas não a acharam muito mais forte do que facções como a Seita do Fogo Li, o clã da família Shen Tu ou a família Lin. Foi apenas 7 anos atrás quando a Aliança de Combate surgiu de repente, impressionando as pessoas com sua força imensa. E quando você pensa sobre isso com cuidado, muito do poder que eles pareciam possuir era o resultado de sua riqueza, enquanto o motivo remanescente recaiu sobre os principais especialistas da Aliança de Combate, que eram 1 ou 2. Este grande legado que a Aliança de Combate possuía fazia as pessoas se sentirem fortes. E quando eles analisaram a força da Aliança de Combate, além do líder da Aliança de Combate e sua mão direita e esquerda, os outros membros dos escalões mais altos da Aliança de Combate foram não muito mais fortes do que seus próprios anciões de grande facção. Então, como poderia tal facção, sem poder ridículo, adquirir tanta riqueza e herança ancestral? Especialmente com coisas como a grande técnica do Dao Celestial de reencarnação e as pílulas de longa vida, era completamente superior à civilização das artes marciais que estava agora no mundo Tian Yuan. Provavelmente apenas a explicação de Jiang Xiaorou de que a Aliança de Combate havia roubado tudo desde os tempos antigos fazia sentido. Era uma enorme fortuna e legados antigos. Se eles os pegassem, só de pensar nisso, eles ficavam extremamente excitados. Se eles pudessem emprestar livremente do grande tesouro, que acumularam uma grande quantidade de patrimônio de combate antigo e riqueza ao longo de dezenas de milhões de anos, que tipo de espetáculo seria? Um jovem de 20 e poucos anos gritou imediatamente: "A fada Jiang está certa. As riquezas da lua de sangue nada mais são do que riquezas desonestas obtidas ao saquear o mundo Tian Yuan. Devemos erradicar a lua de sangue e retomar a riqueza. Tudo isso deve ser aplicado de forma inteligente para empurrar os limites das artes marciais do mundo Tian Yuan para um novo nível." Isso mesmo, pense, lua de sangue controlava o marcial aliança para nos fazer de idiotas. Eles devem ser erradicados. Os tesouros que eles saquearam devem ser devolvidos a todos. Quando isso acontecer, o mundo de Tian Yuan dará as boas-vindas a uma nova era de ouro das artes marciais. Muitos membros da Aliança de Combate ecoaram. Suas vozes até pareciam ter um toque de justiça. No entanto, Yun sabia muito bem que era ganância em seus corações. Combate à Aliança era originalmente uma organização ortodoxa.
Poderoso e misterioso, ninguém se atreveu a esconder pensamentos contra eles. Mesmo que eles tivessem tais pensamentos, era muito difícil fazer o resto do mundo Tian Yuan cooperar com eles. No entanto, as coisas eram diferentes agora, considerando como foi benéfico derrubar uma parede em queda. Os membros da Aliança do Sangue Celestial presentes não puderam determinar a veracidade das palavras de Jiang Xiaorou, mas já estava estabelecido que a lua de sangue era má. Era natural erradicar o mal. Além disso, as facções do mal continham uma enorme riqueza. Pelo menos foi dito sobre o retorno da riqueza para todos que não quisessem se apossar dela totalmente. Jiang Xiaorou usou a ganância em seus corações para desviar a atenção de suas dúvidas sobre as palavras dela a respeito do ódio à lua de sangue. Sua agitação foi obviamente muito eficaz. Como diz o ditado, a riqueza de um homem é sua própria ruína por causa da ganância dos outros. Além disso, a lua de sangue em si foi um erro. Não podemos adiar, vamos. E devemos agir separadamente. Passe adiante as informações à medida que progredimos para que todas as facções relevantes mostrem força. Eles podem então atacar a lua de sangue e ao mesmo tempo nos levar. Meu clã familiar está perto da cidade das artes marciais celestiais. Eu também posso ser capaz de persuadir meu clã familiar a usar a elite da família para atacar a cidade celestial das artes marciais sem dar tempo para a lua de sangue nos alvejar. Enquanto a elite falava, eles se despediram de Yi Yun e Jiang Xiaorou, voando em todas as direções. Durante o voo, eles quebraram seus amuletos ou folhas de jade de transmissão de voz. Eles dispararam raios de luz do arco-íris, transmitindo informações de todos os tipos dentro. Capítulo 665 Cerco da Aliança de Combate. Durante a última década, várias facções importantes inconscientemente reconheceram a Aliança de Combate como a facção líder no mundo Tian Yuan. Ainda assim, a Aliança de Combate possuía os itens que desejavam. Quer fossem as pílulas longa-vida ou seu antigo legado, isso fez com que as facções que estavam posicionadas como objetos antigos ruborizassem de inveja. Nessas circunstâncias, não havia dúvida sobre o valor de a aliança de combate. As pessoas também aceitaram a razão para o crescimento da força da aliança marcial. Eles acreditavam que a aliança marcial iria liderar o mundo de Tian Yuan para superar o desastre iminente e também permitir que a civilização das artes marciais do mundo de Tian Yuan retornasse aos gloriosos dias dos tempos antigos. E hoje, muitas facções ainda estavam ponderando quais presentes deveriam enviar para a aliança marcial durante a cerimônia mundial de artes marciais de Tian Yuan, organizada pela Aliança Marcial um mês depois. No entanto, de repente, eles receberam transmissões de voz de seus respectivos menores. Essas folhas de jade para transmissão de voz de longa distância eram extremamente caras para fabricar, então não era algo para usar. Frívolo, a menos que seja uma emergência. As várias facções principais levaram o conteúdo da folha de jade muito a sério, então quando eles terminaram de ouvi-los, eles ficaram completamente atordoados. A descrição nas folhas de jade sobre a aliança de combate muito alarmada eles. Houve até mesmo muitos membros da Aliança do Sangue Celestial que sugeriram diretamente que os clãs familiares deveriam se unir com facções próximas para atacar a aliança de guerra. Enquanto as facções do mundo de Tian Yuan estiverem unidas, a aliança de combate não será igual a elas. Claro, o ataque à aliança de combate deve ser realizado com a velocidade da luz. Caso contrário, outras facções podem atacar a aliança de combate primeiro, evitando que eles obtenham os tesouros escondidos na aliança de combate. Cerco a aliança de combate. Roubar todos os recursos e riquezas da aliança de combate. A informação da folha de jade era chocante demais para que, embora a notícia fosse transmitida por seus juniores,
muitos membros dos escalões superiores dessas grandes facções não puderam aceitar imediatamente o conteúdo. Muitas facções optaram por verificar a situação primeiro. Eles contataram secretamente outras facções das quais eram amigos e, após estudar, descobriram esse fato. Todos os membros da Aliança do Sangue Celestial passaram as mesmas informações para suas próprias facções. Eles conspiraram contra a Lua de Sangue. Como este era um assunto de grande importância, muitas facções grandes que eram amigas começaram a agir. Eles se reuniram, discutindo a tempestade do que estava para acontecer. Na história, houve as maiores facções que conseguiram governar o mundo, mas por vários motivos, eles foram cercados seu pico, resultando em que foram destruídos durante a noite. E comparada às facções maiores que vieram e se foram na história, a aliança de combate não parecia muito mais forte. 2 dias depois, facções que estavam no extremo norte aceitaram seus discípulos da aliança do Tal Celestial. Essas pessoas não se disfarçaram e usaram matrizes de teletransporte para voltar correndo dia e noite, sem parar. Quando descreveram pessoalmente, as informações fornecidas tornaram-se ainda mais claras do que o conteúdo do Folhas de Jade. Com mais de 100 membros da Aliança do Sangue Celestial confirmando o caso por unanimidade, definitivamente não pode ser falso. No entanto, as grandes facções do mundo Tianyuan recusaram-se tão facilmente a acreditar na descrição fornecida pela raça do deserto. A ideia de uma separação entre nós e eles está implacavelmente enraizada em seus corações. Eles podem negligenciar temporariamente a raça do deserto. Além disso, eles não precisaram pensar em colaborar com eles. Muitas facções no mundo Tianyuan planejavam assumir o controle da aliança de combate. Uma vez que uma entidade tão antiga fosse destruída, não se sabia quanto tesouro eles deixariam para trás, então foi o suficiente para eles se rebelarem contra eles. As facções começaram a formar alianças secretamente. À medida que mais e mais alianças eram formadas, muitas facções enviaram o maior poder de combate que suas facções possuíam para garantir que a guerra terminasse a seu favor. A derrota não era uma opção. Embora a aliança de combate fosse apenas uma organização ligeiramente maior, atacá-la deu ao povo uma sensação de rebelião contra a usurpação do poder. Finalmente, havia pessoas que não conseguiam mais se conter. Uma noite, na grande montanha da espada, bem no céu ocidental, mais de 1000 guerreiros formaram uma formação poderosa. Esses guerreiros pareciam como pequenos pontos negros no horizonte, mas aumentaram de tamanho a uma taxa alarmante. Em menos de 1 minuto, eles já haviam chegado à encosta da montanha da grande espada. Essas pessoas usavam uniformes diferentes, indicando claramente que vinham de facções diferentes. Após a chegada do primeiro lote de guerreiros, outro lote de mais de 1000 guerreiros veio do norte da montanha da Grande Espada. Enquanto eles estavam se movendo aqui, eles formaram uma formação de combate. Essas formações de batalha eram as capacidades fundamentais de sua facção. Os alunos que foram responsáveis pela formação da formação de batalha passaram por anos de treinamento e, por isso, tiveram um excelente trabalho em equipe. Seguindo isso, guerreiros de diferentes facções avançaram um após o outro de diferentes direções. Logo, a grande montanha da espada foi cercada por todas as direções. Na verdade, a guerra contra a aliança de combate foi planejada por dias. Muitas facções estavam monitorando a situação. Então, quando a primeira facção fez seu movimento, todas as outras facções que poderiam ter chegado a tempo também fizeram seu movimento. Portanto, vários milhares de pessoas rapidamente se reuniram em torno do paraíso da montanha da grande espada da aliança combatente. Essas pessoas incluíam muitos velhos excêntricos de várias grandes facções que estavam em reclusão. Esses velhos excêntricos já haviam renunciado a seus poderes em seus clãs familiares e, em vez disso,
começaram o cultivo fechado em um esforço para estender seus vive, eles só agiam se seu clã familiar enfrentasse perigo ou coisas importantes estivessem acontecendo. E agora, a razão pela qual muitos deles foram ativados não foi apenas por causa do futuro de seus clãs familiares, mas por causa das pílulas Long Leaf excessivamente atraentes. Isso foi motivo suficiente para encerrar sua retirada. Mais de 10 antigos excêntricos deste nível apareceram, e o Anki do céu e da terra derramou através do céu e do solo. Todos esses fundadores, ou grandes anciãos que estiveram em retiro por muito tempo, têm uma expressão séria como se estivessem enfrentando um inimigo imponente. Eles não sabiam o quão forte era o líder da aliança. De acordo com a raça do deserto, ele nasceu há dezenas de milhões de anos e era uma figura aterrorizante que renasceu até agora. Será necessário muito esforço para destruir tal uma pessoa. Era até possível que morressem se fossem descuidados. Queridos camaradas do praticante de artes marciais, vocês se reuniram aqui para destruir minha aliança marcial. Um homem vestindo túnicas cinza apareceu. Enquanto as várias facções principais se preparavam para o cerco da Aliança de Combate, a Aliança de Combate já havia detectado suas ações. No entanto, eles não fizeram nada, apesar de descobrirem. Os arredores da Aliança de Combate eram controlados, então se a Aliança de Combate decidisse lançar a montanha da Grande Espada e fugir, seria o mesmo que dizer às grandes facções do mundo Tianyuan que eles estavam aterrorizados. O resultado teria sido mais desastroso. Eles poderiam ter sido atacados durante a tentativa de fuga. A maioria da Aliança de Combate era apenas subordinada da Aliança de Combate. Eles não sabiam da existência da Lua de Sangue e ela foi mantida na escuridão. No entanto, havia também um número significativo de pessoas que eram verdadeiros membros da Lua de Sangue. Essas pessoas eram a espinha dorsal da força da Aliança de Combate. Capítulo 666 Destruição da Aliança de Combate. Os membros da Lua de Sangue, deixados para trás para guardar a montanha da Grande Espada, informaram o líder da Aliança quando as várias facções principais vieram para atacar, pedindo seu conselho. No entanto, o líder da aliança o fez não volte a se tornar o líder da situação. Ele tinha coisas importantes a fazer, então ele apenas informou ao Politburo da Lua de Sangue que estava em um treinamento de morte fechado, e assim que fizesse uma descoberta, ele sozinho poderia destruir o mundo de Tianyuan. Quanto aos outros membros da Lua Sangrenta, o líder da aliança deu-lhes ordens para guardar a montanha da Grande Espada e, se possível, defender até seu retorno. Entre os membros da Lua de Sangue, alguns deles eram fantasmas Yin que foram criados pessoalmente pelo líder da aliança. Havia uma conexão mental entre esses fantasmas Yin e o líder da aliança, então eles seguirão suas ordens. Proteger o que eles deveriam fazer para proteger, questionar o homem do manto cinza, o ancião rio das nuvens, destruir a Battle Alliance, ele, você ainda ousa se chamar de Aliança de Combate. A organização conhecida como Aliança de Combate está secretamente sob o controle da Lua de Sangue há muito tempo. Você escondeu os fatos da Grande Guerra que ocorreu há dezenas de milhões de anos, distorcendo a verdade e acumulando pessoalmente a herança das artes marciais que deveria pertencer ao mundo de Tianyuan. Além disso, alguns dias atrás, você até tentou sacrificar toda a elite do mundo Tianyuan, tudo por seus projetos nefastos. Acha que teve a consciência de se chamar de Aliança de Combate. Esse culto maligno é motivo suficiente para que as pessoas o destruam. A voz do ancião era alta e clara e soou como um trovão vindo do céu. Instantaneamente, muitos membros da aliança marcial ficaram pasmos com o que ouviram. Muitos deles desconheciam a relação entre a aliança marcial e a Lua de Sangue. Eles duvidaram das palavras do ancião, mas ainda não tinham certeza do que tinha acontecido. No lado oposto, muitas pessoas de facções maiores estavam cheias de espírito de luta. Mesmo sendo uma batalha,
Todos eles tinham seus próprios motivos egoístas. Pode-se dizer que esta batalha foi um saque, mas com a razão ao seu lado, eles poderiam saquear com o coração calmo. Ataque e lute para abrir caminho pela entrada da montanha. O ancião rugiu. Embora a linha de defesa da aliança de combate fosse imensamente imponente, como ela poderia resistir ao ataque de tantas figuras poderosas? No alto do céu, velhos excêntricos de várias seitas atacaram juntos. Quando os raios das 9 cores explodiram no céu, o Yuan-Ki do céu e da terra ao redor explodiu em caos, transformando em um espetáculo que lembra o Armagedon. Bum! Sob as poderosas forças combinadas, a montanha da grande espada começou a tremer. Quando o maciço de entrada começou a quebrar, vários membros da aliança de combate, que permaneceram muito perto dos maciços, sofreram concussões e seus órgãos foram despedaçados. Eles vomitaram muito sangue, e aqueles que estavam com um nível de cultivo fraco, seus órgãos se transformaram em uma mistura de sangue e carne, depois que seus meridianos foram arrancados da concussão. Não deixe ninguém vivo. O ancião transmitiu sua voz das nuvens. Desde tempos imemoriais, as guerras humanas foram sangrentas e cruéis. O extermínio rotineiro da facção significava que nenhuma pedra foi deixada sobre pedra para evitar quaisquer consequências futuras. Milhares de guerreiros correram para a montanha da grande espada como um enxame de gafanhotos. Essas pessoas eram a nata do mundo Tianyuan. Enquanto eles atacavam juntos, o céu se encheu de nuvens de tempestade no meio do mar escaldante. As poderosas figuras das várias facções do mundo Tianyuan não demonstraram pena. À medida que avançavam, nenhuma vida foi poupada em seu caminho. A aliança de combate, que antes desfrutava de uma existência maravilhosa, agora foi transformada em uma pilha de cadáveres após o massacre de várias grandes facções. Você está brincando com a morte com sua blasfêmia contra o Mestre Divino. Yin estava rugindo o fantasma da lua de sangue, no entanto, ele encontrou um feixe de sabre. Vá para o inferno para encontrar seu professor divino. O feixe de sabre, que formou um arco curvo, cortou sua cabeça. Até a alma dentro de sua cabeça também explodiu. Quando a cabeça pousou no chão, os olhos fantasma Yin se arregalaram, resignados com pesar eterno. Fantasmas Yin que costumavam ficar atrás da aliança marcial foram limitados em força. Eles geralmente eram responsáveis pelos assuntos do dia a dia da aliança de combate. Todos os fantasmas Yin realmente fortes estavam dormindo dentro da tumba da alma. No entanto, todos esses poderosos fantasmas Yin foram destruídos por Yi Yun. A lua de sangue sofreu danos catastróficos devido à batalha dentro da tumba da alma. O assassino pisou na cabeça rolante com um pé antes de correr para o topo da montanha Greatsword. Bem longe, cerca de 50 quilômetros no topo da Montanha Negra, um homem e 2 mulheres assistiram a tudo isso acontecer. As 3 pessoas eram Yi Yun, Lin Xintong e Jiang Xiaorou. Eles estavam aqui para testemunhar a destruição da aliança de combate, mas sabiam muito bem que a aliança de combate seria facilmente destruída, mas não seria tão fácil destruir o Lua de Sangue. Não há especialistas aqui. Os verdadeiros especialistas da Lua de Sangue não estão na montanha da Grande Espada. Os humanos restantes aqui são membros auxiliares ou membros da aliança marcial que morreram no escuro. Yi Yun rapidamente esclareceu a situação. As pessoas que ficaram na montanha da Grande Espada foram apenas sacrifícios. Eles provavelmente foram usados como alvos falsos para desviar a atenção. Yi Yun não sabia o que o verdadeiro mestre da Lua de Sangue estava fazendo. De acordo com as informações recebidas de Feng Ming e Sheji, Yi Yun sabia apenas que os fantasmas Yin renascidos tinham que ser transportados para um local específico no mar intransponível para completar a tarefa. No entanto, o mar intransponível era muito vasto e a localização exata era desconhecida para Feng Min ou Sheji.
Agora, com a morte de todos os fantasmas Yin, os planos da Lua de Sangue não mais a serem cumpridos, mas o desaparecimento dos escalões superiores da Lua de Sangue, enquanto o mundo de Tian Yuan sitiava a montanha Espada Larga, escureceu a cabeça de Yi Yun. Ele não esperava que os escalões superiores da Lua de Sangue morressem neste massacre, mas dar um golpe sério na Lua de Sangue era o que ele queria ver. Yun-er, o que devemos fazer agora? Jiang Xiaorou perguntou suavemente. Enquanto ela observava a batalha à distância, as forças restantes da Lua de Sangue foram completamente destruídas. Sem um líder ou qualquer especialista, segurando a montanha da grande espada e enfrentando um inimigo mais de 10 vezes mais forte do que eles, o resultado da batalha era previsível. Vamos embora primeiro. Aumentar nossa força é fundamental. Pretendo chegar ao nível descoberta Yuan. Depois de cultivar o Sutra do Coração da Grande Imperatriz, ele acumulou o suficiente e era hora de um avanço. Contanto que tivesse força suficiente, ele poderia lidar com a mudança de eventos aderindo ao princípio fundamental. Sim. Lin Xintong e Jiang Xiaorou concordaram e o acompanharam voando para longe. Ao longo do caminho, eles também viram muitos guerreiros olhando à distância. Isso incluía até ex-membros da Aliança de Combate. Esses membros da Aliança de Combate assinaram um contrato de alma com a Aliança Marcial. E como o contrato de alma os limitava de atacar a Aliança Marcial e também os impedia de desobedecer a qualquer ordem não letal da Aliança Marcial, eles só podiam assistir. Yi Yun, Lin Xintong e Jiang Xiaorou desapareceram além do horizonte. Durante esse tempo, as várias grandes facções do mundo Tian Yuan, é claro, perceberam que a Lua de Sangue não tinha resistência razoável. No entanto, eles não ligaram e todos destruíram tudo em seu caminho. Um grupo de pessoas correu para o palácio central da Aliança de Combate, temendo ficar atrás dos outros. A estrada de sangue conduzia o caminho para o massacre. A Aliança de Combate, que foi usada para esconder a Lua de Sangue, existe há dezenas de milhares de anos, em muitos períodos de tempo díspares, e hoje finalmente chega o dia de sua destruição. Capítulo 667 Medo. A batalha que destruiu a Aliança de Combate durou meio-dia. A antiga organização pode ter existido por um longo período de tempo, mas sua destruição ocorreu em um período de tempo tão curto que tornou este evento pensativo e lamentável. Neste momento, os anciões das grandes facções que destruíram a Aliança de Combate chegaram ao tesouro. O tesouro da Aliança Marcial foi selado na matriz, mas como tal matriz poderia resistir aos ataques combinados de vários grandes anciões das grandes facções do mundo Tian Yuan. A matriz entrou em colapso e então, os anciãos e as figuras lendárias do mundo Tian Yuan entraram para o tesouro. Uma vez que a oposição que eles encontraram não foi intensa e os escalões superiores da Lua de Sangue não estavam mais na Montanha da Grande Espada, isso animou os anciões a entrar no tesouro. A Lua de Sangue poderia remover secretamente os tesouros do tesouro. No entanto, quando correram para o tesouro, puderam finalmente confirmar que ainda havia uma grande quantidade de tesouro armazenado no tesouro. Havia um antigo legado na forma de pergaminhos de jade, pílulas, relíquias e as pílulas de longa vida pelas quais ansiavam. No entanto, os 2 níveis superiores do tesouro foram completamente devastados. Eles não encontraram o legado mais valioso, como a grande técnica do Tao Celestial da reencarnação. No entanto, mesmo sem eles, apenas os primeiros níveis do tesouro foram suficientes para tornar os olhos das grandes facções vermelhos. Desde tempos imemoriais, foi fácil invadir a fortaleza coletivamente, mas compartilhar os despojos de guerra após uma invasão bem-sucedida sempre foi um problema. Não houve escassez de registros na história onde várias seitas destruíram coletivamente uma grande seita. Mas então, quando se tratou de discutir a divisão de recursos ou terras espirituais, eles acabaram em outra guerra.
Todos, a mulher de cabelos brancos disse à multidão que havia aparecido em frente ao tesouro. Eu sugiro que selemos o tesouro primeiro. Cada facção enviará uma pessoa para negociar a divisão do tesouro. Além das pílulas, relíquias e pílulas longa-vida, que são itens descartáveis, há um legado antigo aqui que deve ser compartilhado entre as facções do mundo Tianyuan, certo? No momento em que a velha falou, as pessoas estremeceram ligeiramente. Compartilhar os tesouros é realmente um problema. O tesouro da aliança de combate não era pouca coisa. Diante de benefícios tão enormes, especialmente a pílula da longa vida e o antigo legado que teria permitido o surgimento de suas facções, ninguém foi inflexível. As negociações provavelmente levarão meses sem acordo. No final, pode até haver outra guerra para resolver o problema. A aliança de combate acabou. No entanto, os escalões mais altos da Lua de Sangue não foram eliminados. Eles não são uma pequena ameaça para nós. Proponho que todas as principais facções do mundo Tianyuan formem um consórcio de anciãos para liderar conjuntamente o mundo Tianyuan. Em primeiro lugar, ele será responsável por distribuir os tesouros do tesouro, e em segundo lugar, ele será responsável por destruir a Lua de Sangue para exterminá-los completamente. Outro ancião deu um passo à frente para falar. O número de membros do consórcio ancião, formado pelas várias facções principais, era naturalmente de extrema importância para cada facção. O consórcio ancião formado por nós para liderar o mundo de Tianyuan, algum de vocês considerou Yi Yun? Alguém disse repentinamente na multidão, fazendo com que a atmosfera ficasse furiosa. Yi Yun. Esta pessoa era uma anomalia no mundo Tianyuan, especialmente com Lin Xintong ao lado dele, que tinha uma força extraordinária. Se os dois unirem forças com Jiang Xiaorou, ele naturalmente será uma força significativa para entrar no consórcio ancião. Alternativamente, Yi Yun pode até mesmo ignorar o consórcio ancião e ignorar completamente as decisões, adoptado pelo consórcio de anciãos. Isso naturalmente fez com que muitos se sentissem desconfortáveis. Ignorando o consórcio ancião, alguns dos tesouros do tesouro devem pertencer a Yi Yun. Não se esqueça de quantas pessoas ele salvou da tumba da alma. Estes são os juniores mais promissores de todas as nossas facções. Alguém na multidão disse: todas as pessoas presentes eram figuras importantes nas várias grandes facções. Cada decisão que eles tomarem afetará o mundo de Tianyuan, compartilhando o tesouro. Ouvindo isso, muitas pessoas franziram a testa. Em seus corações, Yi Yun era um fator imprevisível. Na verdade, nenhum dos presentes queria ver Yi Yun ficar mais forte. Em relação ao Yi Yun de hoje, a maioria deles não sentiu gratidão por Yi Yun por salvar seu filho mais novo, eles sentiram medo. Uma pessoa que fosse excessivamente forte poderia perturbar o equilíbrio existente. Se essa pessoa fosse bondosa e despreocupada com o mundo, então isso seria bom. No entanto, se fosse uma pessoa violenta que agiu inutilmente, seria um desastre. Ninguém queria suas próprias famílias e vidas nas mãos de outro. Yi Yun tem uma irmã da raça do deserto, Jiang Xiaorou. Você tem certeza de que depois que Yi Yun se juntar ao consórcio de anciões, ele estará do lado da raça humana? Na minha opinião, sua relação com a raça do deserto é mais próxima. Para os testes da tumba da alma, além de dizer que Yi Yun salvou os gênios da raça humana, você também pode dizer que ele estava lá apenas para salvar sua irmã. Disse neste momento ancião. Ele estava vestindo uma túnica azul e tinha longos cabelos grisalhos. Suas sobrancelhas parecidas com espadas se erguiam diagonalmente e seus olhos ardiam como tochas. Essa pessoa era a pessoa mais forte do clã da família Shen Tu, o fundador do Shen Tu. Anos atrás, ele feriu o pastor com seu ataque da roda divina, que permaneceu no corpo do pastor por uma década sem ser completamente removido. Mais tarde, contínua a inimizade entre o clã da família Shen Tu e Yi Yun se intensificou.
E o clã da família Shen-Tu soube há poucos dias que Yi Yun havia aparecido na família Shen-Tu clã. Ele e Lin Xintong mataram Zulong e seu crescimento não pôde mais ser interrompido. A única facção em todo o mundo Tianyuan que mais temia o crescimento de Yi Yun era o clã da família Shen-Tu. Claro, havia outra facção que não era muito diferente. Era a seita do Fogo Li. O grande ancião da seita do Fogo Li falou: "Todos, eu acredito que muitas das facções das quais você é membro tiveram experiências ruins com Yi Yun ou mesmo rixas no passado. Por exemplo, aqueles que entraram na área mística da Grande Imperatriz com Yi Yun, bem como todos aqueles clãs familiares que assinaram seus nomes no pôster de procurados da Aliança de Combate. E aquele que suprimiu a família Lin e as facções que o chutaram enquanto estavam deitados. O número de facções que fizeram isso provavelmente não será pequeno. Algum de vocês percebeu que a tal Tasha, Yi Yunyu e Lin Xintong, que assumiram o legado da Grande Imperatriz, não demorará muito para atingir o estágio terrível em que eles podem ser os verdadeiros mestres do mundo Tianyuan. Com os poderes combinados deste casal, não será difícil para eles alcançarem o nível da antiga Grande Imperatriz. Quando isso acontecer, seremos como peixes em uma tábua de cortar, à mercê deles." O grande ancião da seita do fogo lhe entrou em demagogia. Não importava quem fosse, ninguém queria ver uma pessoa que poderia decidir seu destino ou vida. No entanto, também era impossível para eles se inclinarem para a posição da seita Fogo Li e do clã da família Shen-Tu. Com o crescimento inevitável de Yi Yun, muitas pessoas preferem fazer amizade com ele. Se eles ofenderem Yi Yun neste momento, a vingança cairá sobre eles e foi uma consequência que eles não poderiam suportar. Adeus, os anciãos das facções maiores estavam envolvidos na discussão. Um surto surgiu na área mística da Grande Imperatriz. Yi Yun, Lin Xintong e Jiang Xiaorou se isolaram do mundo. Capítulo 667 Medo. A batalha que destruiu a aliança de combate durou meio-dia. A antiga organização pode ter existido por um longo período de tempo, mas sua destruição ocorreu em um período de tempo tão curto que tornou este evento pensativo e lamentável. Neste momento, os anciões das grandes facções que destruíram a aliança de combate chegaram ao tesouro. O tesouro da aliança marcial foi selado na matriz, mas como tal matriz poderia resistir aos ataques combinados de vários grandes anciões das grandes facções do mundo Tianyuan. A matriz entrou em colapso e então, os anciãos e as figuras lendárias do mundo Tianyuan entraram para o tesouro. Uma vez que a oposição que eles encontraram não foi intensa e os escalões superiores da lua de sangue não estavam mais na montanha da grande espada, isso animou os anciões a entrar no tesouro. A lua de sangue poderia remover secretamente os tesouros do tesouro. No entanto, quando correram para o tesouro, puderam finalmente confirmar que ainda havia uma grande quantidade de tesouro armazenado no tesouro. Havia um antigo legado na forma de pergaminhos de jade, pílulas, relíquias e as pílulas de longa vida pelas quais ansiavam. No entanto, os dois níveis superiores do tesouro foram completamente devastados. Eles não encontraram o legado mais valioso como a grande técnica do tal celestial da reencarnação. No entanto, mesmo sem eles, apenas os primeiros níveis do tesouro foram suficientes para tornar os olhos das grandes facções vermelhos. Desde tempos imemoriais, foi fácil invadir a fortaleza coletivamente, mas compartilhar os despojos de guerra após uma invasão bem-sucedida sempre foi um problema. Não houve escassez de registros na história onde várias seitas destruíram coletivamente uma grande seita. Mas então, quando se tratou de discutir a divisão de recursos ou terras espirituais, eles acabaram em outra guerra. Todos, a mulher de cabelos brancos disse à multidão que havia aparecido em frente ao tesouro: "Eu sugiro que selemos o tesouro primeiro. Cada facção enviará uma pessoa para negociar a divisão do tesouro.
Além das pílulas, relíquias e pílulas longa-vida, que são itens descartáveis, há um legado antigo aqui que deve ser compartilhado entre as facções do mundo Tianyuan, certo? No momento em que a velha falou, as pessoas estremeceram ligeiramente. Compartilhar os tesouros é realmente um problema. O tesouro da aliança de combate não era pouca coisa. Diante de benefícios tão enormes, especialmente a pílula da longa vida e o antigo legado que teria permitido o surgimento de suas facções, ninguém foi inflexível. As negociações provavelmente levarão meses sem acordo. No final, pode até haver outra guerra para resolver o problema. A aliança de combate acabou. No entanto, os escalões mais altos da Lua de Sangue não foram eliminados. Eles não são uma pequena ameaça para nós. Proponho que todas as principais facções do mundo Tianyuan formem um consórcio de anciãos para liderar conjuntamente o mundo Tianyuan. Em primeiro lugar, ele será responsável por distribuir os tesouros do tesouro, e em segundo lugar, ele será responsável por destruir a Lua de Sangue para exterminá-los completamente. Outro ancião deu um passo à frente para falar. O número de membros do consórcio ancião, formado pelas várias facções principais, era naturalmente de extrema importância para cada facção. O consórcio ancião formado por nós para liderar o mundo de Tianyuan, algum de vocês considerou Yi Yun? Alguém disse repentinamente na multidão, fazendo com que a atmosfera ficasse furiosa. Yi Yun. Esta pessoa era uma anomalia no mundo Tianyuan. Especialmente com Lin Xintong ao lado dele, que tinha uma força extraordinária. Se os dois unirem forças com Jiang Xiaorou, ele naturalmente será uma força significativa para entrar no consórcio ancião. Alternativamente, Yi Yun pode até mesmo ignorar o consórcio ancião e ignorar completamente as decisões, adoptado pelo consórcio de anciãos. Isso naturalmente fez com que muitos se sentissem desconfortáveis. Ignorando o consórcio ancião, alguns dos tesouros do tesouro devem pertencer a Yi Yun. Não se esqueça de quantas pessoas ele salvou da tumba da alma. Estes são os juniores mais promissores de todas as nossas facções. Alguém na multidão disse: todas as pessoas presentes eram figuras importantes nas várias grandes facções. Cada decisão que eles tomarem afetará o mundo de Tianyuan. Compartilhando o tesouro, ouvindo isso, muitas pessoas franziram a testa. Em seus corações, Yi Yun era um fator imprevisível. Na verdade, nenhum dos presentes queria ver Yi Yun ficar mais forte. Em relação ao Yi Yun de hoje, a maioria deles não sentiu gratidão por Yi Yun por salvar seu filho mais novo, eles sentiram medo. Uma pessoa que fosse excessivamente forte poderia perturbar o equilíbrio existente. Se essa pessoa fosse bondosa e despreocupada com o mundo, então isso seria bom. No entanto, se fosse uma pessoa violenta que agiu inutilmente, seria um desastre. Ninguém queria suas próprias famílias e vidas nas mãos de outro. Yi Yun tem uma irmã da raça do deserto, Jiang Xiaorou. Você tem certeza de que depois que Yi Yun se juntar ao consórcio de anciões, ele estará do lado da raça humana? Na minha opinião, sua relação com a raça do deserto é mais próxima. Para os testes da tumba da alma, além de dizer que Yi Yun salvou os gênios da raça humana, você também pode dizer que ele estava lá apenas para salvar sua irmã. Disse neste momento, ancião. Ele estava vestindo uma túnica azul e tinha longos cabelos grisalhos. Suas sobrancelhas parecidas com espadas se erguiam diagonalmente e seus olhos ardiam como tochas. Essa pessoa era a pessoa mais forte do clã da família Shen Tu, o fundador do Shen Tu. Anos atrás, ele feriu o pastor com seu ataque da roda divina, que permaneceu no corpo do pastor por uma década sem ser completamente removido. Mais tarde, contínua a inimizade entre o clã da família Shen Tu e Yi Yun se intensificou. E o clã da família Shen Tu soube há poucos dias que Yi Yun havia aparecido na família Shen Tu clã. Ele e Lin Xintong mataram Zulong e seu crescimento não pôde mais ser interrompido. A única facção em todo o mundo Tianyuan que mais temia o crescimento de Yi Yun era o clã da família Shen Tu.
Claro, havia outra facção que não era muito diferente. Era a seita do Fogo Li. O grande ancião da seita do Fogo lhe falou: Todos, eu acredito que muitas das facções das quais você é membro tiveram experiências ruins com Yi Yun ou mesmo rixas no passado. Por exemplo, aqueles que entraram na área mística da Grande Imperatriz com Yi Yun, bem como todos aqueles clãs familiares que assinaram seus nomes no pôster de procurados da Aliança de Combate. E aquele que suprimiu a família Lin e as facções que o chutaram enquanto estavam deitados. O número de facções que fizeram isso provavelmente não será pequeno. Algum de vocês percebeu que a tal Tasha, Yi Yunyu e Lin Xintong, que assumiram o legado da Grande Imperatriz, não demorará muito para atingir o estágio terrível em que eles podem ser os verdadeiros mestres do mundo Tianyuan. Com os poderes combinados deste casal, não será difícil para eles alcançarem o nível da antiga Grande Imperatriz. Quando isso acontecer, seremos como peixes em uma tábua de cortar, à mercê deles. O grande ancião da seita do fogo lhe entrou em demagogia. Não importava quem fosse, ninguém queria ver uma pessoa que poderia decidir seu destino ou vida. No entanto, também era impossível para eles se inclinarem para a posição da seita Fogo Li e do clã da família Shentu. Com o crescimento inevitável de Yi Yun, muitas pessoas preferem fazer amizade com ele. Se eles ofenderem Yi Yun neste momento, a vingança cairá sobre eles e foi uma consequência que eles não poderiam suportar. Adeus, os anciãos das facções maiores estavam envolvidos na discussão. Um surto surgiu na área mística da Grande Imperatriz. Yi Yun, Lin Xintong e Jiang Xiaorou se isolaram do mundo. Capítulo 668 Tao Seed Breax Yuan Foundation. Para Yi Yun, a área mística da Grande Imperatriz era um refúgio completamente seguro. A área mística da Grande Imperatriz foi completamente selada e Yi Yun teve total liberdade para controlar suas entradas e saídas. Portanto, sem seu consentimento, era impossível para a Lua de Sangue entrar no reino místico da Grande Imperatriz. Este era o mundo que pertence a ele. Esta é uma relíquia da antiga Grande Imperatriz. Bem no alto, a milhares de metros de altura, havia um pequeno arco que parecia uma janela flutuante. Jiang Xiaorou estava aqui, olhando para as pontes que pareciam flutuar no ar como fitas. As pontes levavam ao mundo misterioso envolto em névoa. E Jiang Xiaorou podia sentir a aura de antiguidade e vastidão deste mundo. Jiang Xiaorou já sabia que Lin Xintong e Yi Yun haviam sido testados nesta área mística há mais de 7 anos. Yi Yun até atravessou pontes, superando vários testes nelas. Como resultado, Yi Yun e Lin Xintong receberam o legado deixado pela antiga Grande Imperatriz na Torre do Advento Divino. Yi Yun deu apenas uma breve descrição dos julgamentos de Jiang Xiaorou, mas Jiang Xiaorou sabia que eram, na verdade, testes cheios de perigos devido à entrada de fantasmas Yin. Vamos entrar. Yi Yun levou Jiang Xiaorou e Lin Xintong à Praça da Pedra Negra. Anteriormente, a Praça Antiga era o lugar onde se erguia a Torre do Advento Divino, mas hoje, a Torre do Advento Divino já foi levada por Yi Yun. O minúsculo pagode girou no ar e rapidamente se expandiu para se tornar do tamanho de um pilar do céu. Um pagode divino gigante pousou no quadrado de pedra negra, enquanto abaixo dele, os 3 pareciam minúsculos vermes na frente de uma árvore divina ondulante. Yi Yun e as 2 mulheres deram as mãos e entraram na Torre do Advento Divino. Depois que Yi Yun recebeu o legado da Grande Imperatriz, ele acreditou que Jiang Xiaorou também poderia entrar no Torre Divina, Torre do Advento e renove seu poder. Embora Jiang Xiaorou tenha uma linhagem única, sua força se refletia principalmente em sua habilidade de controlar as feras do deserto. Em termos de força de seu próprio corpo, ela ainda era mais fraca do que Yi Yun e Lin Xintong. Para guerreiros, a coisa mais importante era naturalmente sua própria força.
Irmã Xiaozhou, no primeiro e terceiro níveis da Torre do Advento Divino, conjuntos de discos visuais de batalhas deixados por seus predecessores, assim como um grande número de manuais e técnicas secretas. Vou agora entrar no treino fechado com Lin Xintong. Se Xiaozhou, depois de revisar esses manuais e obter mais compreensão, transmitirei a você os ensinamentos básicos do Sutra do Coração da Grande Imperatriz. O Sutra do Coração da Grande Imperatriz foi a parte mais importante do legado deixado pela antiga Grande Imperatriz. Por ser um legado, definitivamente precisava ser passado adiante. Depois que Yi Yun assumiu a herança, ele também teve o dever e a característica de transmiti-la. Ele escolheu Jiang Xiaorou para ser outro herdeiro do Sutra da Grande Imperatriz porque acreditava que ela não desonraria o Sutra do Coração da Grande Imperatriz. Editor. Embora a fisiologia e linhagem de Jiang Xiaorou se inclinassem para yin e suavidade, ela não tinha meridianos rasgados congenitamente. A velocidade de cultivo dela no Sutra do Coração da Grande Imperatriz naturalmente não será tão rápida quanto a velocidade brilhante no cultivo de Lin Xintong. Ok, Jiang Xiaorou olhou para Yi Yun ao sentir uma onda de felicidade. Sem Yi Yun, ela realmente não saberia o que fazer. Jiang Xiaorou subiu no primeiro nível da Torre do Advento Divino, enquanto Yi Yun e Lin Xintong entraram no quinto nível da Torre do Advento Divino, onde ela caiu cheia de gelo e fogo. Anteriormente, eles passaram 6 anos de suas vidas aqui. Vamos começar. Ok. Lin Xintong lambeu os lábios enquanto tirava delicadamente o vestido branco manchado. Então ela se sentou em frente a Yi Yun e fez contato com ele. Enquanto Lin Xintong estava se cultivando pelo suor no Divine Wasteland, Yi Yun entrou na aliança do Tal Celestial. A separação durou 6 meses, mas agora eles estão reunidos. Quando Lin Xintong abraçou Yi Yun, ela sentiu uma tão esperada sensação de plenitude em seu coração. Ela era uma mulher muito independente e não tinha o hábito de depender dos outros. No entanto, enquanto ela cultivava incessantemente no Divine Wasteland, ela encontrou sozinha a lua fria e os intermináveis campos do deserto. A partir daquele momento, ela sentiu uma sensação de vazio, como se precisasse de algo para encher seu coração até a borda. Lin Xintong lentamente percebeu que o sentimento era anseio por Yi Yun. Este sentimento era algo fraco, mas ainda continuava a borbulhar em sua cabeça, sem a habilidade de sacudi-lo. Agora, abraçando Yi Yun e sentindo a respiração e a essência de Yi Yun, essa sensação de vazio foi lentamente preenchida até a borda. Lin Xintong estava não uma mulher que ela era boa em se expressar. Ela apenas abraçou Yi Yun e ouviu seu batimento cardíaco e permaneceu em silêncio. Yi Yun também abraçou Lin Xintong e sentiu a pele sedosa e macia de Lin Xintong, que era como água fresca e refrescante de nascente. Ele não pensava em nada, não pensava na lua de sangue ou em seu futuro, e muito menos em cultivar sua técnica de cultivo. Mesmo assim, a vã energia de Yin Yang ainda circulava automaticamente entre os dois. A circulação não era controlada por Lin Xintong ou Yi Yun. Os dois libertaram completamente suas mentes, permitindo que a energia Yin Yang circulasse de acordo com sua ordem natural, e sua ordem natural estava em maior harmonia com as leis do céu Tao. Isso ocorria porque a circulação das energias Yin-Yang era ela mesma o Tao celestial. E já que seus corações estavam próximos a cada um outro, permitiu que o Yang puro e o Yin puro se harmonizassem perfeitamente. Conforme o Yin e o Yang convergiam, a imagem de Taiji formou-se dentro da câmara. Não foi desenhado por seres humanos, mas o símbolo de Taiji foi formado naturalmente a partir das energias Yin e Yang do mundo. Inconscientemente, os dois entraram no estado etéreo, sem lei, sem forma, sem vazio, sem mim. Cada célula em seus corpos parecia ter uma vida própria, já que respiravam automaticamente o Yuan Qi do céu e da terra.
O casal era diferente dos outros guerreiros por usarem seus pontos de acupuntura corporal para absorver o Yuan Qi do céu e da terra, e, em seguida, canalizar energia através de seus meridianos em seus membros. Quando os dois abraçados, seus corpos foram endurecidos de energia, tornando-se ainda mais puros sem uma única mistura. Não se sabia quanto tempo havia passado, já que o tempo havia se tornado nada, apenas uma reflexão tardia. Havia apenas o Yuan Qi do céu e da terra e as energias Yin-Yang, que se acumulavam continuamente nos corpos de Yi-Yun e Lin Xin-Tong. Este acúmulo lentamente atingiu o ponto final em que os respectivos Dantians poderiam suportar. A base do Yuan em seu Dantian foi comprimida repetidamente. No entanto, o Yuan restante, o Qi do céu e da terra, era muito denso e tenso antes de apontar quando se tornou uma névoa sobre a base do Yuan. Ao mesmo tempo, a compreensão nomológica de Yi-Yun e Lin Xin-Tong lentamente se juntou para formar runas práticas. Essas runas, então, se juntaram para formar nuvens. Quando a densidade de Yuan Qi atingiu seu zênite, ela não pôde mais permanecer suspensa na camada de nuvens. Em vez disso, formou sedimentos que desceram. À medida que as gotas de Yuan Qi caíam, elas nutriam o solo da base de Yuan. Essas gotas energéticas vazaram lentamente para a base do Yuan e correram para a semente do Tao, que estava enterrada na base do Yuan. Com as leis na forma de nuvens e Yuan Qi na forma de chuva caindo na base do Yuan, a semente Tao foi fertilizada. Assim, os dois Dao, as sementes dentro de sua base de Yuan, foram fertilizadas com chuva de energia e começaram a brotar lentamente. Um broto cristalino explodiu do lado de fora da semente, crescendo lentamente para cima. O pequeno broto era transparente como um cristal, mas runas nomológicas que o faziam parecer extremamente sólido e intrincado. O solo na base do Yuan escapou lentamente. Este processo de romper a base do Yuan era conhecido como a abertura do Yuan. Assim que a semente Tao estiver totalmente crescida e a muda se espalhar pelo solo, Yi-Yun e Lin Xin-Tong entrarão oficialmente no nível de descoberta Yuan. Capítulo 669, alcançando a descoberta de Yuan. Na Torre do Advento Divino, Yi-Yun e Lin Xin-Tong estavam envolvidos em um abraço caloroso e envolvente. Eles se esqueceram da passagem do tempo. Romper para o nível descoberta, Yuan exigiu uma enorme quantidade de Yuan Qi. Essa quantidade de Yuan Qi não pode ser totalmente armazenada no Dantian. Ela deve ser acumulada por um longo período de tempo. Guerreiros comuns geralmente passam 1 ou 2 décadas inteiras apenas para chegar ao nível do descoberta Yuan. Na base de Yuan Lin Xin-Tong e Yi-Yun, os brotos da semente Tao continuaram a crescer sob a nutrição constante de Yuan Qi, crescendo ainda mais. O Yuan Qi espesso cercou os dois. Acima de suas cabeças havia uma camada de nuvens formada por Yuan Qi e leis. Uma imagem fantasmagórica dos brotos da semente Tao apareceu de dentro de seus Dantians, eles pareciam envolver os dois. Yi-Yun e Lin Xin-Tong pareciam evoluir e crescer com o pequeno mundo que nasceu recentemente. Seus corpos eram como rochas antigas que davam vida. Cada respiração e batimento cardíaco eram tão rápidos quanto o mundo crescia. Suas respectivas árvores de semente do Tao ficavam mais altas a cada vez com seus suspiros. Eles estenderam sua folhagem delicada, preenchendo o Yuan Qi do céu e da terra neste mundo. Depois de algum tempo, os brotos amadureceram e se transformaram em mudas de árvores. Muitas pessoas do nível Yuan Opening apenas alcançaram este estágio. Suas árvores semente Tao gastaram toda a sua energia imediatamente após romperem o nível descoberta Yuan, então eles pararam naquele ponto. No entanto, Yi-Yun e Lin Xin-Tong foram muito além disso. Eles continuaram com os olhos fechados. Nos mundos em seus corpos, todas as nuvens se juntaram, causando trovões e relâmpagos. Instantaneamente, o que parecia uma cena de um paraíso imortal começou a parecer um apocalipse.
E neste mundo apocalíptico, a pequena muda de árvore não mostrou medo de uma tempestade e foi não arrancado pelo vento furioso. Pelo contrário, começou a crescer rapidamente. 1/3 metro, 2/3, 1,5 metros, 3 metros, 6 metros. Uma grande árvore e suas folhas se tornaram ainda mais exuberantes. Cada folha tinha um formato diferente. Alguns pareciam pequenos arremessadores, outros pareciam espadas e alguns pareciam 8 trigramas. Embora a árvore de sementes de tal que Yiyun produziu já tivesse 2 andares de altura, na verdade, seu tal a árvore semente ainda era apenas uma muda. O tamanho da muda determinava a altura que a árvore semente tal poderia crescer no futuro. A árvore semente tal pode crescer centenas de vezes, milhares de vezes, ou mesmo 10.000 vezes, até que perfure as nuvens, formando um caminho para o céu. Bum, bum, um relâmpago cintilou, atingindo a árvore semente tal. Neste momento, 2 guinchos agudos acompanharam 2 sombras com seu aparecimento no corpo Yiyun. Um era o corvo dourado, enquanto o outro era o Nove Ying. Essas 2 imagens fantasmagóricas circundaram 2 grandes árvores que se entrelaçaram antes de se atirarem nas nuvens para encontrar e resistir a raios. Yiyun e Lin Xintong cultivaram o Sutra do Coração da Grande Imperatriz juntos. Um deles era puro Yang e o outro era puro Yin, mas apesar disso, eles foram capazes de apoiar um ao outro enquanto alcançavam o nível descoberta Yuan. Até mesmo suas árvores semente tal estavam entrelaçadas. Eles estavam enrolados um no outro, mas eram entidades separadas e independentes. Uma flor de lótus branca como a neve voou de Lin Xintong corpo. Ele tremulava ao vento e circulava em torno de 2 grandes árvores, emitindo constantemente uma aura gelada que protegia as 2 árvores. As 2 árvores formavam um entrelaçamento reto, como se fossem o centro do mundo. Corvo dourado e Nove Ying circulavam em volta do tronco da árvore, enquanto o lótus da neve começava a florescer no dossel. Cada folha era formado a partir de Yuan Qi, resultando na presença abundante de Yuan Qi. Até que a árvore semente tal morra, ela fornecerá folhas constantemente a Yuan Qi. Yiyun abriu os olhos, e seus olhos pareciam piscar com relâmpagos e fogo. Mesmo enquanto ele esticava o corpo, suas juntas emitiam um som como um trovão. Nesse momento, Lin Xintong também abriu os olhos. Seus olhos pareciam um lago profundo, e você podia ver os lótus da neve espalhados por todo o lago. Sua aura era extremamente sagrada, como se qualquer ser vivo que a visse ficaria envergonhado. Nível de descoberta de Yuan, Yiyun cerrou os punhos ao sentir o Yuan Qi derramando-se em seu corpo. A partir daquele momento, além de aumentar sua força, apenas um nível de cultivo de Yiyun permitiu que ele entrasse nas fileiras dos maiores guerreiros humanos do mundo Tianyuan. E a partir deste momento, os guerreiros têm uma longa vida. O avanço para o nível de abertura Yuan foi como um renascimento. A árvore semente do Tao em seus corpos era um reflexo de seus membros e as folhas eram seus meridianos. Assim, mesmo o guerreiro mais fraco do nível descoberta Yuan terá uma vida útil de cerca de 10.000 anos. E para guerreiros no auge do nível descoberta Yuan, sua vida útil pode chegar a dezenas de milhares de anos, quantidade infinita de Yuan Qi. Além disso, as árvores semente tal produzidas por Yiyun e Lin Xintong eram ainda mais aterrorizantes. Eles pareciam estar fora da linha, desde o momento em que apareceram, eles já haviam formado uma imagem fantasmagórica de um pequeno mundo. Este avanço provavelmente nos levou 2 ou 3 anos. Yiyun ajudou cuidadosamente Lin Xintong a colocar suas roupas enquanto ele falava. Romper para o nível descoberta Yuan consumia muito tempo. Gastar uma década já era considerado rápido. Aqueles que não tinham talento talvez precisassem ficar reclusos por 20 ou até 30 anos. O principal motivo era que a árvore semente tal demorou muito para crescer a partir de uma muda. Ignorando a árvore, apenas uma pequena folha de grama levou anos do nascer do sol até murchar.
E a maioria dos guerreiros não acumulou Yuan Qi suficiente em sua base Yuan. Depois que a árvore da semente tal brotar, o primeiro mês esgotará todo o seu Yuan Qi. O crescimento futuro da árvore semente tal terá que depender do acúmulo de tempo. Durante este período, se uma pessoa não tiver Yuan Qi, sua base será insatisfatória, havia uma grande chance de fracasso do avanço. O broto da árvore semente tal murchará devido à falta de energia. Então, eles teriam que começar tudo de novo. Os guerreiros do mundo Tian Yuan não podiam se dar ao luxo de tal fracasso. Isso foi equivalente a destruir a maior parte de seu caminho de artes marciais. Esta foi a razão pela qual a maioria dos jovens juniores do mundo Tian Yuan escolheram não passar para o nível descoberta Yuan. Eles vão parar no pico da semente do Tao até que tenham 50 ou 60 anos de idade. Às vezes, alguns podem até esperar até os 100 anos de idade. Isso acontecia porque o tempo que demorava para quebrar era muito longo e o processo era muito complicado. Sem acumulação suficiente na fundação e compreensão nomológica, eles não ousaram tentar um avanço. Nos últimos 2 ou 3 anos, durante a reclusão, Yi Yun e Lin Xintong continuamente aumentou sua força. Eles estavam completamente isolados do mundo exterior, então não sabiam o que aconteceu com o mundo de Tian Yuan. No entanto, antes de sua retirada, Lin Xintong e Jiang Xiaorou já haviam informado separadamente a família Lin e a raça do deserto para ficarem alertas e manterem suas forças. Vamos, Yi Yun disse enquanto olhava nos olhos de Lin Xintong, enquanto ela respondia ao seu olhar. No 6º andar da Torre do Advento Divino, Jiang Xiaorou estava sentado em um pequeno prédio em uma floresta de bambu. Uma aura ancestral esticada ao redor de seu corpo. Assentada em uma plataforma de madeira, na frente dela estavam partes do Sutra do Coração da Imperatriz Antiga. Yi Yun acordou apenas uma vez nos últimos 3 anos, a fim de transmitir o Sutra do Coração à grande imperatriz Jiang Xiaorou. Jiang Xiaorou tinha uma percepção extremamente elevada. Ela levou 2 anos para passar pelos primeiros 5 níveis da Torre Divina do Advento e terminar de ler todos os materiais canônicos. Ela também escolheu algo que se adequava ao seu cultivo. Jiang Xiaorou, que foi reconhecido como Espírito Santo e tinha a melhor linhagem na raça do deserto, era definitivamente um gênio incomparável. Além disso, a vasta coleção do Lord Azuri Yang continha uma quantidade decente de manuais canônicos que não foram feitos para humanos. Não havia registro de tais manuais canônicos na raça do deserto. Então, quando Jiang Xiaorou viu isso, ficou naturalmente encantada. Hoje, Jiang Xiaorou sentiu algo de repente, ela abriu os olhos. No momento em que abriu os olhos, seu corpo emanou uma expressão extremamente sagrada aura. Uma pequena construção em uma floresta de bambu estava constantemente coberta de neve. No entanto, quando essa aura se espalhou pela neve, foi como uma suave brisa de primavera que imediatamente derreteu o gelo. A grama verdejante cresceu e as flores desabrocharam. Jiang Xiaorou sentou-se no meio das flores com um sorriso nos lábios, lembrando a fada que saiu da floresta. Ela era como a personificação da mais pura e bela criatura formada pelo céu e pela terra. Ela fazia qualquer pessoa que a visse sentir ternura e deleite. Vocês dois chegaram ao nível do descoberta Yuan. Quando Jiang Xiaorou olhou para Yi Yun e Lin Xintong, que apareceram à sua frente, ela sentiu sua aura e lançou-lhe um olhar de admiração. Eles alcançaram o nível Yuan Opening em apenas 3 anos, demonstrando sua genialidade absoluta. A aura que emanava de seus corpos era extraordinária. Eles pareciam de mãos dadas, o que os fazia parecer um casal adorável, e as pessoas congelaram ao olhar para eles. Yi Yun olhou para Jiang Xiaorou e abriu um sorriso. Se Xiaozhou, você também rompeu. Havia uma aura antiga ao redor de Jiang Xiaorou. Como o cultivo da raça do deserto era diferente do dos humanos, não se acreditava que Jiang Xiaorou estivesse no nível da descoberta de Yuan, mas ela estava em um nível próximo a isso.
Devemos sair agora? Jiang Xiaorou perguntou. Sim, o mundo exterior está mudando constantemente. Agora que já rompemos, é hora de deixar a área mística da grande imperatriz. Yi Yun disse. Eu me pergunto como é o mundo de Tian Yuan agora. Uma pitada de excitação apareceu nos olhos de Lin Xintong. Quando eles foram para a reclusão, o líder da aliança já havia desaparecido. Não se sabia o que ele fez durante esses 2, 3 anos. Capítulo 670 Convite para o Consórcio de Anciões. Depois de deixar o reino místico da grande imperatriz, Jiang Xiaorou separou-se de Yi Yun e Lin Xintong. Yi Yun e Lin Xintong foram juntos para a família Lin, enquanto Jiang Xiaorou retornou ao Raça do Deserto. Ela se preocupou com sua mãe depois de 3 anos sem vê-la. Lin Xintong também estava um pouco preocupada. Se o líder da Aliança da Lua de Sangue reaparecesse, era altamente provável que ele desencadeasse uma tempestade sangrenta no mundo de Tian Yuan. E tudo o que Lin Xintong podia fazer antes disso era alertar a família Lin. No momento em que o mundo de Tian Yuan encontrar o desastre, eles deixarão imediatamente a fortaleza da família Lin e levarão a promissora prole da família para o divine Wasteland em busca de refúgio. Claro, Lin Xintong sabia que tais medidas preventivas eram inúteis. Se realmente houve um desastre que o mundo de Tian Yuan não poderia suportar, a ideia de uma fuga bem-sucedida era apenas uma esperança cega. Somente quando Lin Xintong e Yi Yun voltaram para a família Lin e viram que tudo estava calmo, só então Lin Xintong finalmente deu um suspiro de alívio. Foi bom que a família estivesse sã e salva. No momento em que Lin Xintong e Yi Yun entraram na entrada da montanha da família Lin, eles foram imediatamente reconhecidos pelos alunos guardando a entrada. Senhorita, jovem mestre é. O guarda da entrada era um jovem de 20 anos. Eles ficaram extremamente animados ao ver Yi Yun e Lin Xintong aparecerem de mãos dadas. Nos últimos anos, as notícias dos feitos de Lin Xintong e Yi Yun já se espalharam. A cena em que eles combinaram forças para matar Zulong na tumba da alma foi vividamente descrita, tornando-se uma fonte de orgulho para os jovens da família Lin. A família Lin sofreu todos os tipos de humilhação no passado porque Yi Yun e Lin Xintong foram considerados traidores da raça humana. Seus negócios também se tornaram difíceis para eles devido à aliança de combate. Mas agora, a família Lin se tornou uma entidade proeminente em todo o mundo Tian Yuan. Com o passar dos anos, muitos clãs familiares começaram a fazer mudanças na família Lin. Todos os mais jovens da família Lin foram tratados com respeito quando estavam longe de suas terras. Todos esses benefícios que eles experimentaram fisicamente foram devidos a Yi Yun e Lin Xintong. Senhorita, a matriarca está esperando por você o tempo todo. Corra para vê-la, o jovem disse e impacientemente apontou o caminho. Vendo esses membros ardentes de seu clã e família familiar, Lin Xintong sentiu uma leve sensação de calor em seu coração. O clã familiar às vezes podia ser utilitário, o que o fazia parecer frio e alienado, mas não fazia a pessoa se sentir solitária. Especialmente quando havia uma matriarca no clã da família que a amava profundamente. O retorno de Yi Yun e Lin Xintong foi tratado como um destaque da família Lin. Para este fim, a família Lin organizou especialmente um grande banquete para saudá-los. Várias grandes facções que tinham laços amigáveis com a família Lin também enviaram várias de suas figuras para comparecer ao banquete, trazendo presentes para Yi Yun e Lin Xintong. E até aqueles clãs familiares que tinham relações medíocres com a família Lin, eles nem mesmo eram convidados. Isso deixava muitos clãs familiares desconfortáveis. Eles não conseguiam adivinhar a atitude da família Lin. Eles não sabiam se a família Lin acertaria as contas depois de esperar que Yi Yun e Lin Xintong aparecessem. Quando a facção se tornou forte, ela precisou expandir suas terras. Mesmo que Lin Xintong e Yi Yun fossem boas pessoas, que estavam em paz com toda a humanidade, era o mesmo para a família Lin.
Era raro para a família Lin ter tal oportunidade. Então, como eles poderiam não aproveitar a oportunidade para expandir, e a expansão deveria ter infringido os interesses de outras grandes facções. Ou seus territórios serão apropriados, ou as pessoas serão anexadas. Todas as facções principais em um raio de 5 milhão de quilômetros da família Lin estavam em risco. Não se sabia quando eles teriam que se desenraizar ou mesmo fazer parte da família Lin. No segundo dia da festa, alguém enviou um convite. Foi um convite para a Grande Montanha da Espada para Yi Yun e Lin Xintong discutirem a destruição dos restos da Lua de Sangue, bem como para discutir assuntos relacionados ao desenvolvimento da cultura das artes marciais do mundo Tianyuan. Foi assinado pelo Consórcio de Anciões Tianyuan, Montanha da Grande Espada, Consórcio de Anciões Tianyuan, e Yun ficou instantaneamente atordoado. A Montanha da Grande Espada já foi a fortaleza da Lua de Sangue e agora parece ter sido substituída pelo Consórcio de Anciões Tianyuan. Esta é uma organização formada pelas atuais grandes facções do mundo Tianyuan. Embora eles declarassem publicamente manter a paz no mundo de Tianyuan e promover suas artes marciais, na realidade era apenas uma maneira para esses clãs familiares se protegerem e se separarem da Lua de Sangue. No passado, eles pensaram em convidar você e Xintong para se juntarem ao consórcio de anciões Tianyuan, mas você já entrou no treinamento fechado como viúva. E a matriarca explicou que estava sentada ao lado de Yi Yun. Neste banquete de retorno, Yi Yun e Lin Xintong sentaram-se cada um de um lado da matriarca. Entendo, Yi Yun vacilou ligeiramente depois da guerra, os vencedores tenderam a formar uma organização de sua propriedade, na esperança de estabelecer uma nova ordem que caísse em suas mãos. No entanto, era muito cedo para anunciar a vitória nesta guerra. Era muito ingênuo pensar em compartilhar os benefícios deixados pela Lua de Sangue. Já que enviaram um convite, não custa nada ir, e Yun respondeu imediatamente ao mensageiro. De lado, a matriarca franziu a testa. Foi só quando o mensageiro partiu que a matriarca disse em voz profunda: a Montanha da Grande Espada não é mais o que era no passado. O convite deles pode até ser uma armadilha. Muitas facções não querem ver vocês dois se desenvolvendo. Yi Yun entendeu o que a matriarca estava dizendo. Era muito provável que fosse uma conspiração insidiosa, mas ele disse: eu entendo sobre o que a matriarca está me alertando. Não se preocupe, eu entendo a situação. O que Yi Yun mais temia eram as ações da Lua de Sangue. Yi Yun não se importava muito com o consórcio ancião. E ele não estava particularmente otimista sobre a batalha deste consórcio ancião com a Lua de Sangue. No entanto, usar um alvo aberto para atrair a Lua de Sangue provavelmente será eficaz, pois eles são os alvos mais visíveis. Ao final do banquete de boas-vindas, Yi Yun e Lin Xintong se dirigiram para a Montanha da Grande Espada. Os agentes de ligação enviados pelo consórcio de anciões Tianyuan já haviam preparado matrizes de teletransporte ao longo do caminho. Portanto, em 2 horas, Yi Yun e Lin Xintong cruzaram uma distância de 16 milhões de quilômetros, o que lhes permitiu ver a grande montanha da espada elevando-se nas nuvens. Em apenas 3 anos, a grande montanha da espada começou a parecer perfeita de outra forma. Muitas das estruturas deixadas pela aliança de combate foram destruídas e substituídas por pagodes gigantes que se estendiam pelos céus no topo da montanha da Grande Espada. Não foi difícil para os guerreiros construir uma estrutura tão incrível no topo. Era extremamente claro que o pagode gigante era a sede do consórcio de Tian Elders Yuan. Yi Yun olhou para a torre gigante várias vezes e percebeu que o pagode lembrava um pouco a Torre do Advento Divino na área mística da Grande Imperatriz. Não se sabia quais eram as intenções do consórcio de anciões Tianyuan em construí-lo dessa forma. Eles estavam com ciúmes da Torre do Advento Divino. Do lado de fora do pagode gigante havia várias instalações grandes e poderosas.
O conhecimento desses maciços foi em grande parte derivado dos antigos manuais canônicos deixados pela Lua de Sangue, então eles eram extraordinários em poder. Além disso, era a sede do consórcio de anciões Tianyuan, então era impossível emboscar sob o pagode gigante. Vendo o pagode gigante, as sobrancelhas de Lin Xintong pularam. Ela disse: "Vamos entrar imediatamente." Yi Yun abriu sua visão energética e ele viu através da disposição do pagode gigante até sua fonte de energia. Depois que seu nível de cultivo aumentou significativamente, Yi Yun foi capaz de usar os poderes do cristal púrpura para ver através dos poderosos maciços. Não foi difícil para ele. Em alguns segundos, ele foi capaz de entender a situação sobre matriz poderosos e disse: "Entraremos por aqui." Tá gostando dos nossos vídeos? Deixe seu like e se inscreva no canal. Tem alguma sugestão? Deixe nos comentários. Até mais.